Ontem foi um dia daqueles que eu queria que acabasse logo. Muito trabalho, muitas demandas, muitas pessoas aguardando respostas, precisando da minha resposta, muitas pessoas me chamando. Foi um dia que eu passei boa parte reclamando, dizendo que era difícil, dizendo que eu estava cansada. Foi um dia realmente muito turbulento e tudo que eu queria era que aquele dia acabasse logo. Eu literalmente falei isso algumas vezes durante o meu dia, que eu queria que chegasse logo à noite para não sentir que eu necessitaria dar respostas, sabe? Não sei se você me entende, mesmo a gente empreendendo, mesmo a gente sendo autônomos, parece que quando passa do horário comercial ou quando é sábado e domingo, a gente consegue descansar um pouco mais. Pelo menos nesse momento eu estou assim. Há anos atrás, não, era realmente full time, toda hora, todo momento, mas isso também me adoeceu e a conversa para um outro vídeo. Mas naquele momento eu queria que o dia acabasse. E hoje de manhã, orando, fazendo minha oração, Deus me lembrou de algumas palavras que eu recebi há alguns dias atrás. E naquele momento, naquele exato momento, eu percebi que eu estava reclamando exatamente daquilo que eu havia pedido para Deus. E eu vou te explicar isso. Há alguns dias atrás, eu estava em um local onde duas amigas minhas profissionais que são minhas clientes trabalham e elas estavam esperando pastores para fazerem uma oração para elas no espaço delas. E eu estava lá, né? Por um acaso, eu estava lá. E quando eles chegaram, eu fiquei junto, elas me convidaram para ficar e eu aceitei de coração, porque para mim, sempre que tem a possibilidade de ouvir algo, palavra de Deus, eu faço questão de ficar. Então eu fiquei e eles fizeram oração para elas e tudo mais, e no final eles se dirigiram a mim e me entregaram palavras muito claras e muito, muito diretas, que só eu sabia, coisas que eu não falei para ninguém, eram coisas que só eu sabia, e eles me falaram diretamente para mim que o meu passado, nada do meu passado era bom. E tudo que Deus me tirou é porque Ele ia me entregar muitas vezes mais. As palavras exatas foi que Deus iria me entregar 10 vezes mais. Aquilo foi tão forte, tão impactante, porque só eu, no meu íntimo, sabia o que eu estava sentindo e o que eu estava passando. E eles foram muito claros em me dizer isso, que Deus não te tirou nada para te entregar menos. Ele não me tirou o bom para me entregar o pior. Ele me tirou o que era bom para me entregar 10 vezes mais. E aquilo ficou forte ali em mim e no final o pastor, né, quem me trouxe essas mensagens diretas foi o pastor, e no final o pastor se dirigiu a mim também e falou que tudo que eu precisava pedir para Deus era discernimento e sabedoria. E isso é o que eu mais peço nas minhas orações, desde que eu me entendo. Eu sempre peço discernimento e sabedoria para conseguir lidar com o dia a dia mesmo de fato, né? Mas o que eu quero expor para você é que eles trouxeram palavras muito diretas que só Deus e eu sabíamos. Peguei aquelas palavras, trouxe para mim, fiquei muito emocionada, me senti muito tocada e trouxe isso faz alguns dias. E ontem eu tive esse dia extremamente caótico, extremamente corrido, com muita demanda, com muitas pessoas me chamando, com muitas pessoas me pedindo valores, orçamentos. Eu estava com 3 propostas para entregar ontem, para enviar ontem. E um dia foi muito curto, 24 horas foi muito pouco. Eu não consegui entregar tudo que eu precisava, e então eu encerrei aquele dia devendo 2 de 3 propostas que eu tinha que entregar. E encerrei daquele jeito. E hoje de manhã eu lembrei dessas palavras que eu recebi. E naquele momento eu percebi que eu estava reclamando exatamente daquilo que eu tinha pedido para Deus. E sim, o meu dia foi muito corrido ontem. Foi um dia muito caótico, com muita demanda, com muitas coisas para fazer. Era a véspera de uma data comemorativa, então eu estava muito na correria e muitas pessoas me chamando também. E eu só conseguia enxergar o cansaço. Eu só conseguia enxergar o quanto estava difícil aquele dia. Cansativo mesmo. E nessa oração de hoje de manhã, eu tive certeza de que Deus já estava trabalhando. As portas já estavam se abrindo. Deus já estava cumprindo aquilo que Ele me prometeu. Mas quando a gente está tão no automático e estamos apenas focados no trabalho, quando a gente não está verdadeiramente conectados com Deus e com aquilo que Ele nos prometeu, a gente acaba não percebendo quando Ele está cumprindo as promessas. Porque a gente está focado apenas em fazer, na parte braçal, no cansaço. Deus, ele abre portas, mas a gente reclama das pessoas que aparecem no nosso caminho. A gente pede prosperidade, a gente pede abundância, mas a gente reclama do cansaço do trabalho.
A gente pede muitas coisas e quando elas nos são dadas, a gente reclama daquilo que a gente precisa fazer para que se cumpra aquilo que a gente pediu. E isso é muito forte. E isso acontece não só comigo, eu tenho certeza que você pode ter passado, pode estar passando pela mesma coisa que eu. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e quando Ele começa a responder, nós focamos apenas no esforço que exige aquela resposta. Muitas vezes nós pedimos crescimento e reclamamos das responsabilidades. Muitas vezes nós pedimos oportunidades, mas a gente reclama do trabalho. Muitas vezes a gente pede realmente que as portas se abram, que o Senhor abra as portas, mas a gente reclama das pessoas que Ele envia no nosso caminho para que se concretize essas portas, para que haja um toque de alguma pessoa, por mais que seja uma pessoa que nesse momento você pensa que está sendo um entulho na sua vida, um empecilho na sua vida, um problema gigante na sua vida, talvez aquela pessoinha vai ser usada para abrir uma porta que você nem sabe que ainda vai ser aberta. Muitas vezes Deus já está fazendo exatamente aquilo que te prometeu, mas você está focado demais no problema para perceber a resposta. E hoje eu não vim aqui para te dizer que tudo dá sempre certo. Não. Hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa. Se Deus te prometeu algo, não desista apenas porque você ainda não está enxergando que Ele está fazendo. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. A gente sabe muito bem disso. Ele não é homem para mentir. Então, se Deus te prometeu, continue firme, continue fiel, continue acreditando, continue crendo naquilo que Ele te prometeu. Se alguém foi enviado para te trazer uma palavra e só você e Deus sabia, por que você vai desconfiar? É Deus. E Deus, Ele está presente nos mínimos detalhes da nossa vida. E às vezes no cotidiano, na correria, a gente não percebe, a gente não enxerga que tem coisas se cumprindo. E se ainda não está se cumprindo, não se preocupe, porque Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. E quem sabe, você até já está vivendo, assim como eu, aquilo que Deus te prometeu. Então se permita ser mais sensível e olhar e enxergar. E na hora que você for fazer a sua oração, sinta verdadeiramente aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo e reflita se de fato você já não está vivendo uma oração e um pedido que você fez.